Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de falar um pouco sobre esse evento que ocorreu ontem. Infelizmente, eu não consegui acompanhá-lo, né, no Intercity, que foi esse debate sobre a cidade que queremos, mas vi algumas entrevistas, né, nos meios de comunicação da nossa cidade sobre algumas posições que foram trazidas, né, por esses profissionais de Maringá. E depois eu quero, inclusive, pedir para os colegas vereadores, né, que conseguiram participar, para ver também os materiais que foram disponibilizados, né, se a casa também conseguiu cópia dessas apresentações. Mas o pouco que eu vi, o pouco que eu também conheço de Maringá, a gente sabe que Maringá é uma cidade exemplo de planejamento urbano, né, no Brasil. Diversos urbanistas usam Maringá como um exemplo, né, de planejamento urbano. E a gente viu algumas posições, né, trazidas, e algumas que a gente já vem debatendo nessa casa já há algum tempo sobre a nossa cidade. E eu quero destacar, né, algumas posições que foram trazidas, né, ao menos nos meios de comunicação que eu consegui pesquisar e consegui ver. Também cumprimentar o Sinduscom, né, que também aderiu a esse fórum, que é uma parceria com a Câmara Brasileira de Indústria e da Construção e também com o Serviço Social de Indústria, né, que é o SESI, que foram organizadores e são organizadores desse evento. Algumas posições que a gente viu, aqui também são trazidas, né, que é a questão das áreas de preservação dos córregos, que em Maringá passou de 30 metros para 60 metros. A gente sabe que hoje mesmo já tem a reclamação dos 30 metros, e a gente sabe, né, a vereadora Diló, quando secretária de obras, o quanto a gente conversava sobre essa questão, né, dos 30 metros, de ter essa área de preservação. E em Maringá, então, se inovou passando para 60. E utilizando essas áreas de preservação como áreas de lazer, áreas, né, para confraternização, para a questão também de meio ambiente, preservação de meio ambiente. E também a posição que foi trazida foi de uma cidade não tão espalhada, né? Uma cidade mais adensada. Porque as cidades, né, a gente sabe que quanto mais o perímetro urbano for maior, né, mais cara fica a cidade, porque tem que levar equipamento público, serviço público, e o nosso plano diretor, quando ele estendeu o perímetro urbano, ele acabou fazendo sim que a nossa cidade fosse uma cidade mais cara, porque hoje os serviços acabam sendo distantes, especialmente de quem mais precisa, a população mais pobre acaba ficando mais na periferia, e o acesso aos serviços, né, que deveriam ser mais facilitados para a população mais carente, acabam sendo, na verdade, mais dificultados. E, claro, também encarece a questão do transporte público, que também quem mais utiliza é a população mais pobre, nesse contexto e nesse conceito de cidade que se pensa hoje. E aqui eu achei interessante uma fala, acho que foi da Laura, que ela disse que o povo mais desenvolvido é o povo que a população mais rica utiliza o transporte público. Então, acho que isso é uma fala muito interessante, porque não dá para a pessoa mais pobre usar carro, né, que acaba sendo um transporte mais oneroso, né, e a nossa cidade acaba fazendo isso, porque a população mais pobre está mais distante, o transporte é de 1 hora em 1 hora, em alguns bairros, né, a gente tem a nossa cidade muito setorizada, a habitação de interesse social ela não é incluída na cidade, ela, na verdade, é concentrada na periferia, inclusive fora do terceiro anel perimetral. Se a gente vê mesmo o campus da Serra hoje, é uma cidade de habitação de interesse social distante, que o acesso ao serviço, hoje as escolas têm que ser levadas de ônibus, então acaba sendo algo que é inviável. Quando a gente vê que muitos serviços e a cidade cresce, a parte mais central, acaba não contemplando as pessoas que têm mais necessidades, né? Então, a gente precisa pensar, e eu já falava o ano passado, sobre a questão das EIs, né? E aqui eu vi que também foi trazida a questão das EIs, que em Caxias a gente não tem, né, as EIs 2 demarcadas, que seriam as EIs de produção.
que seriam zona especial de interesse social, que seriam relacionadas à habitação popular, habitação de interesse social. A gente tem as zonas de interesse, as zonas especiais de interesse social 1, que são a demarcação no plano diretor das áreas de habitação que já existem, que são as áreas, né, que são as habitações que não foram regularizadas. E aqui a gente tem, eu até posso citar algumas, né, algumas ex, e que é o Quênio, Jardelino Ramos, Coesp, Eusébio Beltrão de Queiroz, Diamantino, Salgado Filho, Vale do Planalto, Portinari, Centenário, Marumbi, Marianinha Queiroz, são todas áreas já consolidadas, mas que são habitação de interesse social. Essas aqui são demarcadas no nosso plano diretor. No entanto, as EIs 2, que seriam para a produção de habitação popular, a gente não tem nada demarcado no plano diretor. Então, o que acaba fazendo com que as áreas, na hora de produzir habitação popular, tu tenha o preço de mercado, um preço caro pela terra. Então, a gente precisa, urgentemente, avançar no sentido de demarcar essas áreas de ZEIS 2. E aí, não precisa ser uma área do tamanho do Campos da Serra, porque realmente o impacto é muito grande na cidade. Mas se a gente começar a demarcar áreas menores dentro da malha urbana, a gente vai diminuir o impacto também da habitação, a gente vai conseguir inserir nos equipamentos públicos, nos serviços públicos, sem gerar grandes, né, impactos na nossa cidade. Então, achei bem interessante essa posição que foi trazida, né, pela Laura, né, também falando da questão das EIs, que é uma dificuldade que também tem me incomodado já há muito tempo, essa questão das EIs, porque o preço da terra em Caxias é muito caro. E a habitação popular, a gente precisa pensar realmente, né, especialmente para quem mais precisa. E também foi trazida a questão dos estacionamentos, né, de que a maioria dos códigos de obra, plano diretor prevê que a construção de prédios tem que trazer já, né, a previsão de estacionamento. Vagas, né, de estacionamento. E essas vagas de estacionamento acabam estimulando cada vez mais, né, a presença do carro na cidade. E aqui, então, eles dizem que a gente tem que pensar uma cidade que tire os carros da cidade, do centro da cidade, fortaleça o transporte público, né, o ônibus, o transporte coletivo, também as bicicletas, e aqui ela diz também que chamou a atenção de que não via ciclovia, de que a bicicleta é muito ligada ao lazer, não é ligada ao transporte, que todas as cidades isso mais desenvolvidas se utiliza a bicicleta. O transporte público ele acaba não sendo eficiente, né? E aí a gente ainda prevalece políticas que favorecem o carro. Então, a gente tem uma cultura que a gente precisa mudar, e talvez não seja o mais agradável que a população goste de escutar, porque todo mundo gosta de sair do seu carro, dentro da sua garagem de casa, né, e estacionar quase dentro do seu trabalho. As pessoas são acostumadas a isso. Mas a gente precisa mudar essa lógica, porque a cidade ela é um espaço coletivo e tem que pensar em todos os interesses, né, de todos. Porque se todo mundo tiver esse privilégio de sair de carro, de dentro da sua casa até dentro do seu trabalho, a gente não vai ter uma cidade que realmente aguente tudo isso, né? Porque em Caxias do Sul já existem muitos carros. A vereadora Paula tem sua parte. Denise, para contribuir, eu não quero usar muito o teu tempo, mas eu olhava para ver se tu estava lá, porque a visão técnica, né? A gente pega, foi maravilhoso o encontro, e eu peguei bastante ele pelo ponto de vista organizacional, visto o planejamento de 20 anos, que eles começaram lá em 96, né? Então, a cidade, eles fizeram Maringá 2020, Maringá 2037, agora já estão com Maringá 2050. O grupo de trabalho que iniciou isso era composto por 196 pessoas, com toda a cidade representada, né? E muito interessante a visão de verticalização, essa questão toda, né, que vocês são técnicos no assunto, então para a gente aprender. Ela trouxe exemplos fantásticos de lugares, porque a Laura é de São Paulo, de lugares desocupados, que aí eles começaram a fazer iniciativas de ocupar a praça, e assim, iniciou com 7 pessoas, e depois teve evento de 2.000 pessoas, né, na Praça do Batata, em São Paulo. Então, eu tenho material, e até pedi,
eu pedi para a gente tem que explorar isso, porque nós temos o desafio foi lançado ontem, né? Já está formado o CODEM em Caxias, e quem participa são 3 setores: é a organização, a sociedade civil organizada, o setor produtivo e o poder público, né? Então nós temos o desafio, sem dúvida nenhuma, de perseguir isso, né? Para a nossa cidade. Eu tenho material, pedi também para ter apresentação para a gente explorar isso melhor. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Paula. Então, registrar novamente, né, a necessidade da gente gravar as EIs 2 no plano diretor para incluir habitação de interesse social realmente na nossa cidade, né? A gente tem vários vazios urbanos aí dentro do 2º anel perimetral e a gente precisa ocupar, não dá para deixar as áreas aí paradas, quando a área parada é a área sem função social.